Uma pergunta que eu constantemente recebo em minhas redes sociais é: Bruno, se você fosse começar a investir hoje, como você faria? Nesse vídeo eu pretendo responder este questionamento. E aí eu vou partir de algumas premissas. A premissa inicial é que eu tenho um patrimônio investido de R$0 e que eu ganho R$5.000. Poxa, Bruno, mas eu ganho 2.000, eu ganho 3, eu ganho 10, eu ganho 20. Isso é o que menos interessa, porque você vai ver que no final eu vou falar sobre percentuais que eu alocaria em certas classes de ativos. E perceba que essa premissa de estar saindo do zero, ela se encaixa para muita gente, mas não para todo mundo, porque tem várias pessoas que vão começar a investir partindo do negativo, ou seja, o cara tem dívidas. E primeiro eu vou endereçar esse ponto. Se você tem dívidas, sobretudo aquelas dívidas caras, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, essas dívidas irão crescer a taxas mais altas do que seus investimentos. Então, o seu foco tem que ser em quitar essas dívidas. Poxa, eu não posso investir nada? Se a gente fosse pegar apenas matematicamente, não vai compensar investir. Porém, a vida não é uma planilha de Excel e você tem que aprender a investir. Então, você pode separar um pequeno valor para começar a explorar as opções do mercado? Sim. Vai fazer diferença na sua vida em termos quantitativos, de criação de patrimônio no primeiro momento? Não. Mas fará diferença em termos qualitativos. Você vai aprender como funciona o mercado e muito provavelmente vai ficar mais animado para não fazer dívida, poupar dinheiro e começar a investir de verdade. Bruno, mas no meu caso eu tenho um financiamento. A coisa já pode mudar de figura, principalmente se a gente está falando sobre um financiamento imobiliário que costuma ter taxas mais baixas do que o retorno que você terá em aplicações conservadoras, em renda fixa. Eu conheço várias pessoas que na época da pandemia financiaram a taxas de 7.000%. Tem um pessoal da Minha Casa Minha Vida com taxas ainda mais baixas. Nesse caso, não é preciso ter pressa para pagar o financiamento, até porque você vai conseguir investir o seu capital a taxas maiores do que essa do financiamento do seu imóvel. E veja que eu estou falando de imóvel, né? Porque financiamento de outras coisas, carro, por exemplo, aí as taxas são muito mais altas, leoninas. Entra na classe de dívidas que nós vimos anteriormente. Mas como eu disse, eu estou partindo aqui da premissa de que eu não tenho dívida, mas também não tenho patrimônio investido. Segunda pergunta a ser respondida, constantemente vocês me fazem: pô, Bruno, então a primeira coisa é construir minha reserva de emergência. E novamente eu vou falar sobre foco. Sim, na minha opinião, o seu foco tem que estar na construção da reserva de emergência, mas eu não diria que é a única coisa a ser feita. Porque se a gente for pensar numa pessoa que quer ter 6 meses de renda na sua reserva de emergência, aplicada em algo muito seguro, muito líquido e que por conta disso não vai render tão bem quanto outras aplicações, embora tenha um rendimento até razoável, porque no Brasil a gente tem juros altos. Se esse cara vai mandar 10% do que ele ganha para lá, vai demorar 10 meses para ter um salário, 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses, 5 anos, para que ele completasse a reserva de emergência, excluindo os rendimentos. Até porque tem inflação nessa conta também, né? Não digo que vai ficar elas por elas, mas vai dar meio parecido. E aí, se você volta no tempo 60 meses, a gente sai de 2024 para 2019. Veja quanta coisa aconteceu nesse meio do caminho. Se eu pego, por exemplo, o preço do Bitcoin lá em 2019, ele estava na casa de $4.000. Hoje está próximo dos 60 mil. Uma multiplicação de 15 vezes nesse período de 5 anos. E aqui eu peguei um exemplo mais extremo, mas vale dizer que é um exemplo extremo que eu de fato peguei na minha carteira. Então não estou simplesmente supondo que isso aconteceu. Eu tinha uma alocação em Bitcoin desde 2019 que ela acabou até aumentando percentualmente por conta dessa grande multiplicação pela qual outros ativos não passaram. Ô Bruno, então é só colocar tudo em Bitcoin? Exatamente, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima. Não, pessoal, não é só colocar tudo em Bitcoin, porque a gente tem que entrar num outro ponto, que é a questão de você fazer um balanço da sua vida para começar os seus investimentos. Então, se você, por exemplo, corre pouquíssimo risco na sua atividade laborativa, vou dar um exemplo de um funcionário público no âmbito federal, ou seja, ele trabalha diretamente para os donos da máquina de imprimir dinheiro e também do monopólio do uso da violência. De modo que, eu preciso arrecadar mais com impostos, aumento a alíquota de impostos, você não paga, toma porrada, vai ser preso, você é um bandido ou você paga. Então a chance de ser demitido é muito pequena e a chance de não ser pago também é muito pequena. De modo que você tem bastante segurança naquilo que você faz. Mês após mês você deve receber, muitas vezes igual, independente de como você trabalha. E eu fui militar, né? Eu lembro que assim que eu entrei no exército, um instrutor meu falou: parabéns, você acabou de fechar duas portas na sua vida. Primeira, a porta da pobreza, você nunca vai ser pobre, e segunda, da riqueza, você nunca vai ser rico. Aí primeiro eu sorri, depois eu fiquei desanimado, até que eu vi os investimentos, juros compostos, e vi, não, dá pra abrir essa porta, por mais que possa demorar. E como é que você faz para esse cara conservador conseguir chegar mais rápido até as metas financeiras dele? É correndo mais risco no mercado, e ele pode se dar este luxo. E aí, no exemplo contrário, você tem um cara que é empreendedor, que ao invés de muita segurança, tem bem mais risco no seu negócio, na maneira como ele ganha vida. E aí, fazendo essa mesma extensão, ele deveria ter uma carteira de investimento
investimentos mais conservadora, no sentido de trazer equilíbrio. Só que, embora isso seja o mais racional, o que acontece é justamente o contrário. O cara que é funcionário público, geralmente foi para lá porque ele gosta de estabilidade. Então, o que ele faz no mercado é procurar novamente a estabilidade, ele investe só em renda fixa. O cara que é empreendedor, tem muita gente que é obrigada a empreender porque não tem opção, mas aquele cara que foi realmente empreender podendo fazer outras coisas, ele escolheu aquela ocupação porque ele gosta de correr mais risco, ele gosta de um ganho variável. Então, o que ele faz no mercado? Ele vai só para renda variável. E aí o que acontece é que o mercado não funciona descolado do mundo real. Ele costuma piorar bastante nas épocas em que o mundo real está piorando muito. E lá em 2020, pandemia, o que eu vi com muitos empreendedores que tinham exposição ao mercado, vários deles 100% à bolsa, quando eu digo 100% em bolsa, 100% em bolsa nacional ainda, sem diversificação exterior, etc. Ele viu a carteira de ações cair muito, enquanto o seu negócio era proibido de funcionar pelo governo. Aí ele foi obrigado a vender no pior momento possível, não pegou a recuperação para tentar salvar um negócio que poderia quebrar. Ou até, infelizmente, quebrou em alguns casos. Então, para que você não seja destruído ficando pelo caminho, ou que tenha ganhos muito moderados porque é conservador demais, eu prefiro ter essa estratégia onde você vai usar a carteira para equilibrar a sua vida. Aqui eu vou partir do caso de uma pessoa que ela não corre tanto risco assim na atividade laborativa e que também não tem tanta segurança ou um perfil de ter a maior parte do seu dinheiro investido em renda variável. Então, eu vou fazer uma alocação 50-50. 50 em renda fixa, 50 em renda variável. E o importante é, se você é um iniciante, aqui eu estou me colocando nesse papel de iniciante, para que você possa ir se acostumando com o mercado, é interessante que você não vá alocando em renda variável uma grande quantia de uma vez. Aqui no caso, como eu estou partindo de patrimônio zero, eu vou alocar percentual da minha renda. Então, eu vou ter tempo de ver como o mercado funciona, de me acostumar à volatilidade, às grandes oscilações, correndo esse risco com pouco. E certamente o iniciante vai cometer uma série de erros e é muito mais interessante que esses erros eles sejam cometidos com pouco dinheiro do que com muito. Esse é um dos benefícios dos jovens quando eles começam no mercado. E aí vou lembrar que quanto mais jovem você começar, melhor, porque o mais importante é a passagem do tempo que gera a mágica dos juros compostos. Muita gente no mercado diz que não existe fórmula mágica e eu discordo. Existe sim, é a fórmula de juros compostos, a questão é que a mágica demora bastante tempo para acontecer. E para deixar a coisa um pouco mais visual, aqui eu tenho uma planilha que a minha equipe fez, bem sumária, só para que a gente possa exemplificar algumas coisas. Então, como eu disse, eu estou partindo da premissa de que eu ganho R$5.000 e que eu vou conseguir investir 30% disso mensalmente. Pô, Bruno, mas 30% é muita coisa. No meu caso vai ser 10, vai ser 20, tem gente que consegue investir mais, 40. Eu estou colocando 30 porque era de fato o que eu fazia na minha época. Quando eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, eu ganhava em torno de R$1.000 por mês no final da minha formação, no 4º ano da Academia Militar. Quando eu me formei, do dia pra noite eu comecei a ganhar R$4.500. Então eu simplesmente pensei, pô, eu vivia com 1.000 antes. Será que agora eu não consigo viver com 3.000 e imaginar que esses 1.500 não me pertencem, que são do Bruno do futuro? Como eu era jovem e não tinha dependentes, foi bem fácil fazer isso. Apesar de ter um custo de vida novo, eu saí da Academia Militar, onde eu morava lá, comecei a pagar aluguel, morar em outra cidade, comprei carro, foi execuível. Então por isso eu tô mantendo aqui os 30%. E aí como eu tô partindo aqui do zero, eu não tenho reserva de emergência, eu vou ter que construir essa reserva. O quanto eu vou destinar para lá? 50% desses 1.500, ou seja, R$750. Fazendo isso, imaginando que eu queira ter 6 meses de renda nessa reserva, é que eu já adianto, vai estar num CDB de liquidez diária de um bom banco ou num Tesouro Selic, seriam as duas opções que eu iria utilizar. Eu demoraria um total de 40 meses para completar essa alocação. Observe que 40 meses são 3 anos e 4 meses. E se uma emergência acontecer já no final desse processo, você está muito bem equipado para poder lidar com aquilo. Até certo ponto, né? Algumas emergências elas são muito caras. Mas pensando principalmente em uma emergência que possa acontecer no começo dessa trajetória, você assistiu esse vídeo, saiu super motivado, começou a poupar, quer investir, está construindo sua reserva, mas algo acontece com você. Um acidente, uma doença, a sua reserva não vai dar para nada no começo. Então, durante todo o caminho, mas principalmente nessa fase, é muito interessante que você tenha um seguro de vida. Se você tem dependentes, ótimo. Muito mais gente costuma pensar em seguro de vida quando tem cônjuge e filhos. Mas se você não tem, ainda é muito importante. Porque de tudo que a gente vai ver aqui em termos patrimoniais, o que tem mais valor para você que está assistindo esse vídeo é sua capacidade de trabalhar. É ela que vai te dar dinheiro para que você possa investir e alcançar seus objetivos no longo prazo. Então você faz um seguro de vida não só pensando nos outros, mas também em você, para proteger sua capacidade laborativa de uma doença ou de um acidente que pode prejudicar seu trabalho nos próximos anos. Aí pense em tudo que você pode fazer, traga isso a valor presente e você vai ver que aquilo tem um peso. Então o seguro é para proteger essa parte. E aí, para quem quiser fazer uma cotação, eu vou deixar um link aqui na descrição. Eu fiz utilizando a Asus, que é uma InsurTech, onde você pode contratar um seguro sem burocracia, sem letras miúdas, de maneira muito simples, descomplicada, diretamente pela internet. Se quiser, você pode falar também com o atendente. E o melhor, com um preço muito justo. Eu vou colocar aqui na tela uma simulação que eu fiz para um homem de 36 anos, minha idade atual, para
para ter direito a uma apólice de risco de morte de 500 mil. E o pagamento mensal deu coisa de R$60. Num primeiro momento eu poderia até tirar esse dinheiro dos 750 que eu iria mandar para a reserva de emergência. E se algo acontecesse, esse valor estaria lá. Lembrando que eu coloquei esse risco de morte, mas você pode excluir esse, colocar de acidente, doença, é bem customizável. Bom, passando agora para o restante da carteira. A gente vem aqui para a parte de estratégia de alocação. Repare que eu já mandei 750 para renda fixa, para o CDB de liquidez diária, para o Tesouro Selic. Ô, Bruno, isso não conta como parte da sua carteira? Tem gente que não conta, deixa separado. Eu vou contar, porque afinal de contas é alocação em renda fixa. Se eu colocasse mais em renda fixa, eu estaria sobrealocado. O que para alguém que corre muito risco pode fazer sentido. Nesse caso aqui da minha simulação, eu não acho que faz. E os outros 750, como você dividiria? Eu coloquei aqui 20% em ações, 10% em fundos imobiliários, 10% em ativos no exterior e 10% em criptomoedas. Ô Bruno, e que exemplo de ativo uma pessoa poderia colocar nessa carteira? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu lembro que o foco na hora de selecionar os melhores ativos é algo que eu abordo lá no Viver de Renda. Meu curso de educação financeira, que vai para a 26ª turma. Lá você vai aprender a alocar corretamente os ativos, a entender como funciona o mercado, avaliar se uma ação, um fundo imobiliário tá caro, tá barato, se é oportunidade, se é uma value trap, ou seja, tá barato, mas há motivo para ele tá barato, que muitas vezes acontece. Tá cheio de gente por aí cansada de perder dinheiro porque selecionou sempre os ativos com múltiplos mais baixos, achando que era simples assim. E se no mercado, com 5 milhões de participantes, alguma coisa está muito barata, pode haver um motivo para aquilo. Nem sempre há, às vezes é realmente uma oportunidade. Então isso a gente aborda lá, junto com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Então teve uma dúvida, você pergunta e será respondido. O curso ele é bem completo, pega renda fixa, renda variável, investimento exterior, Bitcoin. E como eu disse, vai para a 26ª turma porque ele é muito bom. Basta perguntar a alguém que já fez. Para quem quiser mais informações e entrar na lista de espera, ele vai abrir no dia 26 de agosto. O link está aqui na descrição. Agora voltando a essa parte aqui e dando alguns exemplos. Como são só R$300 num primeiro mês, eu, por exemplo, poderia focar em comprar 3 ações, pegando alguns nomes que eu gosto e eu tenho na minha carteira. Daria para comprar 3 Sapri 11, que é a Sanepar, a empresa de água e esgoto do estado do Paraná. Está negociando hoje aí por menos de R$27. Nesse momento que eu gravo o vídeo, R$26,68. Semig, que é a estatal de energia elétrica de Minas Gerais, está negociando por uns R$11, poderia pegar 9 ações. Bradesco, eu tenho na minha carteira, a ação ordinária, está na casa de uns R$14,80, poderia pegar 6 ações. Poxa, 3 ações em carteira é muito pouco, Bruno. No próximo mês você compraria outros nomes diferentes. Veja que aqui você teria que usar o mercado fracionário, porque no Brasil a gente tem aquela divisão, né, de um mercado integral em lotes de 100, o mercado fracionário menos do que isso, tem menos liquidez. Então outro caminho também poderia ser ter essa parte de exposição a ações via um ETF, que para quem não sabe o que é simplesmente um fundo de investimento com cotas negociadas em bolsa de valores. Você compra exatamente como uma ação. Só que os lotes, no caso, eles não são de 100, de 10, é individual, você pode comprar uma única cota. E aí pegando um ETF interessante, o NSDV do Nubank, NSDV 11. É uma carteira que segue um índice Smart Beta, ou seja, pegaram o Ibovespa e deram uma melhorada segundo o critério de dividendos. Eles têm hoje posição em 21 empresas e a cota está na casa de R$118. Então vejo que daria para comprar 2 cotas e sobraria alguma coisa se você quisesse comprar alguma ação individual. Também poderia ser um caminho. Indo para fundo imobiliário, nós temos R$150. Então dá para criar uma carteira com muita exposição. O que eu faria? Eu compraria um fundo de fundos. Você pega um fundo imobiliário que vai comprar vários outros numa gestão ativa, comprando aquilo que ele acha que faz sentido, te dando exposição a uma parcela do mercado. Eu peguei aqui um que eu tenho na carteira também, o RBRF 11. Ele tem posição hoje em 44 outros fundos imobiliários. Então, através de uma única cota, você conseguiria essa exposição a 44. Ah, Bruno, eu vou falar que muita gente não gosta de fundos porque é taxa sobre taxa. Mas no caso do RBRF também é desconto sobre desconto. Porque ele está descontado, está abaixo do valor patrimonial e compra vários outros fundos que também estão abaixo do valor patrimonial. Então, na minha visão, vale a pena. E ele é negociado em bases individuais. Você pode comprar uma única cota. Como agora ele está negociando abaixo de R$10, está R$7,47 nesse momento, então daria para comprar quase 20 cotas, umas 19. E essa é a parte menos importante, gente. Num primeiro momento, aquilo que você aporta vai ter muito mais peso do que a rentabilidade que você consegue. É com o passar do tempo que a rentabilidade passa a ter mais peso porque os montantes investidos já estão maiores. Pegando agora as 2 últimas fatias, exterior e cripto. No exterior, o mercado muito mais eficiente, porque tem muito mais participantes e informação. Eu faria o básico que dá certo. Você pega a última década, rendimento do S&P 500, principal índice americano, 12% ao ano na média e o dólar contra o real mais 9%. Então estamos falando de mais de 21% de retorno, que é composto um sobre o outro, simplesmente comprando um ETF do S&P 500. Eu poderia comprar o ETF VOO, o voo. Sendo que lá fora você pode comprar frações de uma única cota. Então poderia pegar realmente os R$150, o que vai dar mais ou menos uns $27, e comprar nesse ETF. Ô Bruno, mas vai ter
custo para mandar lá para fora, né? Você tem IOF, você tem o spread do câmbio. Tem, então daria menos do que isso. E para quem não quiser arcar com esse custo no primeiro momento, você pode pegar uma opção nacional, como por exemplo o IVVB11, que vai comprar cotas do IVV, um outro ETF lá fora, e te dá basicamente a mesma exposição, só que utilizando aqui a bolsa brasileira. O único ponto é que ele cobra mais caro na taxa de administração e no tempo, embora você tenha despesa com IOF, com spread do câmbio, a opção lá fora, se você vai ficar alocado por um longo prazo, ela vai ficar mais barata. E o outro ponto de usar a opção nacional, o IVVB11, há outros ETFs, né, mas esse é aquele que é mais negociado aqui no Brasil, mais líquido, é que a cota dele hoje está acima de R$300. Então com esses 150 não daria para pegar, porque aqui não dá para comprar fração de ETF, lá fora dá. Mas você poderia não alocar esse mês, botar mais em renda fixa, alocar depois, no segundo mês, aí tira o dinheiro, pega com o outro. Enfim, há vários caminhos. Eu particularmente prefiro fazer diretamente lá fora. E na última fatia, que é de cripto, eu compraria Bitcoin. Várias corretoras permitem aportes aí com valores de R$50 até inferiores a isso. No Bitbank, que é que eu uso, se eu não me engano, dá para fazer com R$5, então é bem tranquilo. E eu alocaria naquela criptomoeda que eu acho que é mais interessante, é que tem mais tempo e que deve durar mais tempo para frente. Pô, Bruno, e aí depois disso? Depois disso você vai fazer basicamente a mesma coisa, entre aspas, porque podem mudar os ativos, mas o raciocínio é o mesmo, é fazendo isso mês após mês, completou a reserva de emergência, pode alocar em outras coisas e vai construindo a sua carteira. Pô, mas eu vou demorar muito tempo para ficar milionário. Pegando esses 1.500 e fazendo uma simulação, onde eu coloquei a rentabilidade da sua carteira em simplesmente 6% ao ano, pô, mas isso é muito baixo, a Selic está em 10,5%, tem título público pagando IPCA mais 6 agora. Eu coloquei justamente 6% para que a gente tenha valores de hoje. Eu sei que vai render muito mais. Só que daqui a 30 anos, o milhão vai ser muito diferente do que é hoje. Então eu queria saber o milhão de hoje, com o poder de compra de hoje. Em quanto tempo você chegaria lá, aportando 1.500 por mês, com rendimento de 6% ao ano? E na simulação saiu um período de 300 meses. Aplicando os 1.500, 6% ao ano de rendimento, em 25 anos você chegaria no milhão de hoje, que na verdade vai ser muito mais, porque a sua carteira vai render mais, só que vai ter inflação no meio do caminho. Poxa, é bastante tempo. É, mas para 99% do pessoal que me acompanha aqui, esse tempo vai passar de qualquer jeito. Então é melhor que você chegue lá com esse milhão do que sem ele. E para quem quiser aprender a fazer isso numa comunidade, onde você não fará sozinho, as pessoas têm o mesmo objetivo, é um ambiente muito adequado, com acesso a muito mais conhecimento e com uma equipe de suporte que responde tudo, novamente eu lembro do Viver de Renda, link aqui na descrição. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.